A Justiça Eleitoral foi criada em 1932 com o objetivo de trazer não apenas mais transparência para o processo eleitoral, mas também foi escolhido, né, um órgão que fosse vinculado ao Poder Judiciário em função de ser justamente esse órgão aquele que não depende para a composição de seus quadros das próprias eleições. Então, é uma característica muito própria do sistema brasileiro, né, que se tenha criado uma autoridade de governança eleitoral vinculada ao Poder Judiciário. E por essa característica, ela acabou de plano acumulando ali duas funções que a gente pode pensar. A primeira, que seria uma função administrativa, diz respeito exatamente à organização das eleições, organização do cadastro de eleitores, preparação de todos os atos que são necessários para a realização do pleito e até o momento final, quando ocorre a diplomação, né, que é o momento que aqueles candidatos eleitos receberão da Justiça Eleitoral um diploma que indica que eles estão aptos para tomar posse. Então, esse percurso, né, da administração das eleições foi entregue à Justiça Eleitoral exatamente com essa aposta em se permitir que um órgão não vinculado ao Poder Executivo ou ao Poder Legislativo pudesse cuidar da composição desses outros órgãos. Paralelo a isso, a Justiça Eleitoral ela atua também judicialmente, em ações jurisdicionais. E aqui, até o ponto, né, em que se pode dizer que não existe um momento em que a Justiça Eleitoral para as suas atividades. A Justiça Eleitoral ela acaba sendo perene, tanto porque a preparação das eleições, evidentemente, também não ocorre somente naquele ano das eleições, mas também porque ela vai desempenhar o controle judicial do processo eleitoral. Então, ela atua julgando todas aquelas ações que possam ser ligadas, por exemplo, às próprias eleições, né, como o registro de candidatura e a propaganda, quanto depois esse controle pós, né, que vai verificar a legitimidade dos atos que se desenvolveram. Aí aqui a gente entra em ações que vão objetivar a apuração de ilícitos eleitorais e também dos crimes eleitorais. Há aqui uma diferença, né? Os ilícitos eleitorais são práticas que, caso comprovadas nas ações respectivas, vão acarretar sanções tipicamente eleitorais. Além, é claro, da multa, elas podem gerar inelegibilidade e elas podem gerar a cassação daquele diploma ou do registro daquele candidato. Então, é diferente de uma situação do crime eleitoral, né, que vai ser processado numa ação penal e que vai redundar em sanções próprias do penal, eventualmente a pena privativa de liberdade, que é muito raro, né, no caso da Justiça Eleitoral, mas em outras sanções que podem decorrer desses processos. Além disso, a Justiça Eleitoral ela tem um papel vinculado, decorrente da sua função administrativa de organização das eleições, que é também a função regulamentar. O artigo 1º do Código Eleitoral já diz, ali em seu parágrafo 1º, que a Justiça Eleitoral, o TSE, precisa expedir as instruções que sejam necessárias para dar fiel cumprimento à legislação eleitoral. Isso porque organizar eleições, né, é uma tarefa de grande complexidade, especialmente num país como o Brasil, e nós não temos a possibilidade de que tudo aconteça apenas olhando para as regras e critérios que estão previstos na lei. A procedimentalização do que vai ser feito precisa ser regulamentado. E aí, só para citar um exemplo, né, para vocês, nós temos uma resolução que é o calendário eleitoral, que só nela nós temos 298 marcos temporais, indicando eventos, né? Então, 298 eventos que são indicados que devem ocorrer em determinadas datas de um determinado processo eleitoral. Além disso, vão ser, então, expedidas pela Justiça Eleitoral resoluções ligadas ao registro de candidatura, à propaganda, à prestação de contas, a própria organização do cronograma do cadastro eleitoral e outras também que não são diretamente ligadas às eleições, como, por exemplo, a matéria de filiação partidária. Então, a forma como a Justiça Eleitoral vai receber as informações dos partidos políticos quanto a seus filiados e fazer também a depuração dessas informações é algo que incumbe ali estar previsto por meio dessas resoluções. E, por fim, a gente tem uma função que é a função consultiva, talvez seja aí até a mais atípica de todas, né? Que é a ideia de que algumas autoridades possam fazer perguntas aos tribunais eleitorais. Essas perguntas precisam ser feitas em tese, elas não podem ter uma dimensão de caso concreto,
né? Então, elas são indicadas como dúvidas em tese, exatamente à luz da dificuldade, muitas vezes, de compreender a legislação eleitoral, já que essa legislação é bastante dispersa. E nesses casos, em geral, né, o TSE, mas por vezes também os TRS, respondem a essas indagações, tentando apresentar algum direcionamento ali sobre a interpretação daquela norma, né? Existe, a par disso, uma discussão sobre a existência ou não de uma função normativa da Justiça Eleitoral. Essa função normativa ela seria similar à função regulamentar, com a diferença de que, em lugar de dizer regras que sirvam, né, para estrita cumprimento da própria legislação eleitoral, ela poderia ter uma função também criativa dessas regras, né? Há uma controvérsia a respeito disso, mas é fato que nós temos alguns exemplos, como podemos citar aqui a resolução 22.610, que é uma resolução cuja expedição foi determinada pelo próprio STF ao definir a matéria da infidelidade partidária com possibilidade de perda de mandato, e, portanto, se diz que a Justiça Eleitoral deveria regular as justas causas, ou seja, as hipóteses em que não aconteceria essa perda de mandato por infidelidade partidária. Então, esse feixe, né, que é bastante complexo de tarefas da Justiça Eleitoral, ele tem caráter permanente, como eu disse, ele não se vence após o encerramento de uma eleição, o que leva a termos uma instituição que é perene e com atividades desempenhadas continuamente ao longo das eleições e também nos anos ímpares aí de intervalo entre elas.